Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Os grãozinhos hoje trazem para a gente o capítulo 23 do Evangelho, Moral Estranha. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. São Lucas. Que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas, pela lembrança, ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo, e o que esse homem não poderia compreender por si mesmo, Jesus lhe ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. É complicado, né, gente? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós ide anunciar o reino de Deus. O que ele quer dizer aqui quase para a gente, na minha interpretação, é que a gente é preso à matéria enquanto estamos aqui encarnados na Terra, né? Nós estamos ligados à matéria, nós precisamos da matéria que reveste o espírito, né? Para que o espírito possa trabalhar na sua melhora pessoal, na sua reforma íntima, né? Então, para nós, a Terra, ela é como uma cadeia mesmo, né? Nós estamos aqui cumprindo pena, nós estamos aqui nesse planeta ainda, né? Nas nossas provas e expiações ainda, né? Então, nós nos sentimos como um prisioneiro doido para ser liberto, né? O espírito é assim, o espírito que tem isso com ele, né? Essa busca da liberdade. Mas para isso, nós temos que viver a vida terrena. E a vida terrena, ela é só uma passagem, uma etapa da nossa vida, porque o espírito vive, né, eternamente. O espírito está em crescimento constante, ou na busca do crescimento constante, né? Mas a nossa pátria, a nossa verdadeira vida, ela não está aqui na Terra, né? Ela não está na Terra. A Terra é apenas, como eu disse, uma passagem. A verdadeira vida é a vida do Espírito, é a pátria espiritual, é o universo. É o universo. Nós temos que deixar a vida terrena, viver, melhor dizendo, a vida terrena, pensando na vida espiritual, porque o corpo vai morrer, mas o espírito não vai. Então vamos deixar, né? Vamos deixar
as nossas preocupações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Tudo, as nossas alegrias terrenas, vamos deixar tudo quando nós formos para a pátria espiritual, quando nós desencarnarmos. Então, vamos deixar aos mortos, que são considerados aqueles que estão na terra, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, vamos deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tá certo? E vamos preocupar com a nossa vida terrena, não, com a nossa vida espiritual. Vamos cuidar da nossa vida terrena para que a nossa vida espiritual seja melhor do que quando nós reencarnamos na Terra. Então vamos aproveitar toda oportunidade que a gente tem para fazer o bem, para praticar a lei de amor, né? Na sua integralidade, né? Para que a gente possa, né, ter uma vida futura, uma vida espiritual, no plano espiritual, uma vida melhor, para que a gente possa reencarnar novamente numa situação melhor do que a que nós reencarnamos agora. Tá certo? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 10, falando da lei de liberdade, sobre a escravidão, a questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Sim, para as erguer e não para as embrutecer ainda mais pela servidão. Os homens, durante muito tempo, têm olhado certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, que se julgaram no direito de os vender como bestas de carga. Eles se creem de um sangue mais puro, insensatos que não veem senão a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. Gente, aqui ele falou sobre a escravidão, sobre a raça que se julga superior à outra, escravizar aquela raça, né? E para seu serviço, vender uma pessoa, vender um ser humano. Nossa, gente, olha, eu vou falar. Deve ser triste demais para uma pessoa, né, ser subjugada por outra, ser vendida, ser humilhada. Deve ser muito triste isso. Os espíritos que desencarnaram e que fizeram isso na sua vida terrena devem sofrer demais do outro lado. Né? Eu não sei, às vezes até eu também fui um dono de escravos. É muito triste pensar que ainda existem pessoas capazes disso, de usar, né, da força física de outro, né, em seu benefício mesmo, em benefício próprio. Quanto esse espírito irá sofrer quando desencarnar, né, e entender lá do outro lado que nós todos somos iguais, não existem humanos superiores a humanos. Os espíritos que são superiores aos outros espíritos pela sua elevação moral, né, entendem que isso é errado, que nós todos somos iguais perante Deus, que não existe um humano superior ao outro. O conhecimento que um tenha mais do que o outro, né, isso tem que ser usado para que o outro cresça também, para ajudar o outro a crescer, a se modificar para a sua melhora e não para ser subjugado, ou melhor, e não para subjugar o outro como propriedade sua. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então, como irmãos que somos, devemos respeitar a integralidade da vida da outra pessoa. Tá certo? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê muita saúde, muita paz e muita alegria no nosso coração. Nos proporcione o trabalho para que a gente possa dignificar a nossa vida. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.